Porque março, estamos inclusive na semana delas, das mulheres. Por isso, a gente conversa com elas aqui no SBT Meio Dia. Isso mesmo, Fernando. Todo mundo aqui no mesmo papo. A gente recebe agora a Camila Custódio, que é terapeuta, para nos ajudar a falar sobre empoderamento. Obrigada pela sua presença, Camila. Eu que agradeço novamente. A gente falou agora há pouco com a delegada, né, Patrícia Zimmermann, e ela falou sobre os ciclos de violência. E a gente sabe que se a mulher estiver fragilizada, se ela estiver insegura, se ela estiver com a autoestima baixa, ela pode acabar indo mais facilmente para esse tipo de relacionamento, não digo nem de agressão, mas às vezes tóxico, né? E por isso a gente resolveu trazer a Camila para falar também sobre empoderamento. E para começar, o que é o empoderamento para você, né? Camila, esclarece. Sim. Então, é importante a gente continuar falando de empoderamento feminino, porque ainda é uma discussão muito acalorosa, né? Muito acalorada. Então, muita gente tem preconceito, inclusive, com a palavra empoderamento feminino, sabe? Embora seja um conceito que é muito necessário para a nossa sociedade. Afinal de contas, ainda é preciso discutir o espaço de nós mulheres, seja no mercado de trabalho, né? Seja na nossa própria vida. Por quê? Porque uma mulher empoderada, ela transforma a sua realidade e, inclusive, a sociedade. E o empoderamento, ele não tem a ver com escolhas, né, Camila? Não. Ele tem mais a ver com essa valorização pela igualdade de gênero mesmo, né? Exatamente. Então, o empoderamento feminino não está relacionado à mulher se sobrepor ao homem, certo? Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro. A gente não está competindo com o homem, a gente não quer estar acima do homem. A gente quer o nosso lugar de igualdade, ou seja, estar ao lado dele. Quantas mulheres trabalham, jornadas duplas, triplas e continuam ganhando menos que os homens no mercado de trabalho? Certo? Tá aí mais uma demonstração da importância do empoderamento. Exatamente. Então, o empoderamento feminino, ele vai ultrapassar a questão dos relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Embora seja muito importante a gente trabalhar o empoderamento emocional. Porque... Mas aí eu te pergunto, Camila, porque assim, o empoderamento tá partindo da pessoa, ok, uma pessoa, mas tem um mundo à nossa volta e que não empodera a mulher. Exato. Como é que faz para começar a mudar isso? É de dentro para fora? Tem algo que dê para fazer? Sim. Exatamente, é de dentro para fora. Por isso que eu trabalho com empoderamento emocional, né? Eu acredito nisso. E, inclusive, o termo empoderamento, ele vem do inglês, né? Do empowerment. E o que é o empowerment? É você se empoderar para você poder fazer as suas escolhas, né? E transformar a sua vida de uma forma saudável para você poder fazer outras escolhas, para poder levar a sua vida, transformar ela do jeito que você quiser. E dar conta dessas escolhas, inclusive. Fazer escolhas melhores também, né? Mas como é que começa? Por exemplo, uma pessoa que está insegura, autoestima baixa, fragilizada, ela não está empoderada. Como é que faz para começar a mudar essa história? Exatamente. Por isso que quando a delegada estava falando ali, imagina, uma pessoa, quando a gente fala, e muitas mulheres ainda dizem, não, a gente não precisa do empoderamento, né? Eu não preciso de algo que eu já nasci com ele. De fato, eu acredito que a gente tem o nosso poder pessoal, mas a gente vem perdendo ele ao longo da vida, seja nos relacionamentos, seja nas construções familiares, seja nos nossos espaços de trabalho. Como que a gente faz? A gente primeiro precisa reconhecer que neste momento a gente está fragilizada. E aí sim, reconhecer é dar um passo, né? Não só para trás, mas olhar para frente e poder entender que a gente tem essa necessidade de sair desse lugar. E a gente tem também que olhar para frente e entender que, com respeito, que a gente tem que respeitar as escolhas pessoais de cada um. Ou seja, o empoderamento feminino não tem a ver, por exemplo, com nudez e com outras escolhas que as pessoas fazem. Muitas vezes essa é uma associação dos homens, Exatamente, dos homens e inclusive de outras mulheres, certo? Então a gente não pode relacionar uma coisa a outra, e isso precisa ficar claro. Embora o conceito de empoderamento feminino ele venha do feminismo, as pessoas têm que fazer associações que fiquem mais claras, inclusive para não quebrar o movimento, certo? Então a gente precisa respeitar as escolhas pessoais de cada um. É uma escolha que ela é singular. Se não serve para mim, ok, mas respeitar ela, certo? Eu não consigo imaginar alguma mulher que não ache positivo o empoderamento. É difícil a gente entender, né, Camila? Exatamente. Porque explicando assim,
não tem ônus, né? Não. É simplesmente, não é uma revolta, não é um movimento de protesto, é um movimento de protesto mais interno do que externo. Com Se certeza. fortalecer para ficar igual, não é para ficar Exatamente. acima. Exatamente. Que outras dicas dá pra gente dar para quem quer se empoderar, quem quer sair desse ciclo Então, de ai, tô murchinha, mas eu quero ficar fortona? Reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Buscar os espaços que estão aí para poder nos ajudar. Os pedir grupos, os né? grupos de apoio, certo? Investir no teu autoconhecimento, e eu não estou falando de recurso financeiro, né? Buscar todos esses movimentos que a gente tem. Investir em conhecimento, né? E apoiar o movimento de outras mulheres. Então, isso é muito importante. A sororidade está aí para isso. É né, nesse verdade, momento. né, Camila? De apoiar o outro. Com Olha, certeza. os homens também, né? Eu acho que esse recado pode ser para os homens. Com certeza. De apoiarem esse empoderamento, de quererem que as mulheres se empoderem, né? Por que existe esse tabu aí, esse receio todo, Sim, né? sim. Então fica o recado aqui para as mulheres e para os homens também. Pesquisem mais, se informem, Isso. divulguem, apoiem, né? Mal não vai Pra fazer gente não. andar ao lado deles, né? Não queremos ninguém atrás e ninguém à frente, ao lado. Obrigada, Eu que Camila. agradeço. E a gente segue essa semana, hein, falando dessa Semana da Mulher, né? Vários assuntos relacionados à mulher, de valorização aí, de entendimento para você.